Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás dos maiores golpes financeiros. Eu sou o NJ e esse é o segundo episódio da série Bancos do Brasil. Na semana passada, a gente falou do Banco Nacional, o Banco do Boné Azul, o banco que maquiou 5 bilhões em fraudes. Hoje, eu vou contar uma história diferente. Não é sobre banco, é sobre arte. Picasso, Basquiat, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret. 12 mil obras de arte, a maior coleção particular da América Latina. E um banqueiro que usou tudo isso para lavar dinheiro. Edemar Cid Ferreira nasceu em Santos, São Paulo, na década de 40. Ele se formou em economia e, aos 26 anos, abriu uma corretora. Nada muito especial, uma corretora pequena, comprando e vendendo ações. Mas Edemar era ambicioso e muito bem relacionado. Ele entendeu cedo que no Brasil, sucesso não é sobre competência, é sobre conexões. O famoso network. Então ele começou a frequentar os círculos certos, jantares, eventos, exposições de arte. E foi aí que ele descobriu sua paixão. arte. Edemar começou a colecionar. Primeiro quadros brasileiros, depois internacionais. E percebeu uma coisa. Quem colecionava arte, de verdade, entrava em um outro mundo. O mundo dos museus, das bienais, dos leilões milionários, da elite global. E Edemar queria fazer parte desse mundo. Em 1992, ele foi eleito para o Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo. E em 93, virou presidente. E no mesmo ano, recebeu autorização do Banco Central para transformar sua corretora em um banco. Nascia então o Banco Santos, um banco diferente, focado em clientes ricos, empresários, a elite de São Paulo. Enquanto os outros bancos brigavam por milhões de correntistas, o Banco Santos queria poucos clientes, só que clientes muito, muito ricos. Nos anos 2000, Edemar era o banqueiro mais badalado do Brasil. O Banco Santos estava entre os 20 maiores do país. Edemar era uma celebridade. Presidente da Bienal, colecionador respeitado, amigo de políticos e artistas. Em 2000, ele organizou a maior exposição de arte da história do Brasil, a Mostra do Redescobrimento, comemorando os 500 anos do descobrimento. 60 mil metros quadrados no Ibirapuera, 15 mil obras de arte. A história visual do Brasil inteiro numa exposição só. E o mundo inteiro aplaudiu. Edemar recebeu condecorações nacionais e internacionais. E a sua coleção pessoal? Crescia cada vez mais. 12 mil peças. Não só 12, 12 mil. Picasso, Andy Warhol, Henry Moore, Jean-Michel Basquiat, Anne Capot, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret e Man Ray, a maior coleção particular da América Latina. E para guardar tudo isso, Edemar construiu um palácio, uma mansão no Morumbi, 4.100 metros quadrados. Custou mais de 140 milhões. Tinha painéis de couro prensado, piso de mármore, obras de arte em cada canto. Era uma das residências mais impressionantes do Brasil. E Edemar vivia lá, cercado de Picassos, até que o Banco Central bateu na porta. Em novembro de 2004, o Banco Central começou a perceber que tem algo errado no Banco Santos. O banco não estava recolhendo o compulsório. Compulsório é uma das partes dos depósitos que todo banco é obrigado a mandar para o Banco Central. Uma reserva de segurança. O Santos não estava fazendo isso. E quando
os auditores entraram, descobriram o rombo. 2,3 bilhões. Empréstimos ruins, clientes que não pagaram, operações mal feitas e dinheiro que simplesmente sumiu. Em 12 de novembro de 2004, o Banco Central decretou a intervenção. Edemar foi afastado e os saques foram limitados a 20 mil. O resto do dinheiro dos clientes foi bloqueado. 700 clientes prejudicados, principalmente empresas. Em setembro de 2005, veio a falência. O Banco Santos deixou de existir. Mas a história não parou por aí. Porque quando a justiça foi atrás das obras de arte para pagar os credores, as obras tinham sumido. Edemar tinha contrabandeado parte da coleção para fora do Brasil. Quadros de milhões de dólares mandados para Nova York, escondidos em depósitos. Um Basquiat de 8 milhões entrou nos Estados Unidos declarado como se valesse 100 dólares. A obra se chamava Hannibal, uma das primeiras obras-primas de Basquiat, feita em 1982. Valia milhões e foi declarada como se fosse uma reprodução barata. Lavagem de dinheiro através de arte. No nível mais sofisticado possível. A Interpol foi acionada, o governo americano apreendeu as obras num depósito em Nova York e devolveu para o Brasil 20 a 30 milhões em arte recuperada, incluindo o Basquiat. 26 de maio de 2006. A Polícia Federal bate na mansão do Morumbi. Edemar é preso, levado da casa de 4.100 metros quadrados para uma cela de 4 metros quadrados na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Depois, transferido para o Presídio de Segurança Máxima de Tremembé. Ficou 3 meses preso. Em dezembro de 2006, foi condenado a 21 anos de prisão. Formação de quadrilha, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e ocultação de bens. O filho dele, Rodrigo, também foi condenado. E mais 18 ex-diretores do banco. Mas Edemar tinha bons advogados. Em 2015, o TRF3 anulou a sentença. O juiz, o mesmo que condenou, foi acusado de irregularidades no processo. A fase de interrogatórios teve que ser desfeita. E com isso, vários crimes prescreveram. Em 2024, o STF anulou mais condenações. Edemar nunca cumpriu os 21 anos, ficou preso 2 vezes, alguns meses no total. E a vida dele nunca mais foi a mesma. A mansão do Morumbi foi leiloada, avaliada em 116 milhões. Foi arrematada em 2020, por 27,5 milhões, menos de um quarto do valor. As obras de arte, mais de 1.900 peças foram para leilão, para pagar os credores do banco. O Basquiat, Hannibal, vendido em Nova York por 14,7 milhões. Dinheiro que foi para os credores, não para o Edemar. E o banqueiro dos Picassos? Nos últimos anos de vida, morava num apartamento alugado, de 300 metros quadrados. Parece muito? Compara com 4.100 metros de mansão. Ele foi despejado do próprio palácio. E em 13 de janeiro de 2024, Edemar Cid Ferreira morreu. Infarto, aos 80 anos, num apartamento alugado em São Paulo. O homem que teve 12 mil obras de arte morreu com um único quadro na parede. Uma pintura do neto. A história de Edemar é uma das mais cinematográficas que eu já contei. Ascensão meteórica, queda brutal, luxo absoluto, miséria relativa, Picasso na parede e depois uma cela de 4 metros quadrados. Ele lavou dinheiro com arte, no nível mais sofisticado possível. E por um tempo funcionou. Só que no final, perdeu tudo. O banco, a mansão, as obras, a reputação. E morreu num apartamento alugado. Esse foi o Código 171, eu sou o NJ e semana que vem tem mais. Mais um episódio da série Bancos do Brasil. Quinta-feira tem Inciso B com Bruna. Avalie a gente com 5 estrelas aqui no Spotify. Segue a gente lá no Instagram, @podcastcódigo171, assim você fica por dentro de tudo. E se possível, deixa um comentário aqui embaixo, nem que seja um emoji, tá bom?